Sabemos que o casal, hoje em dia, muitos casais não vivem bem mais no seu casamento, não vivem felizes, já não é aquele casamento logo do início, quando eles iniciaram, ou seja, quando se casaram. Vivem uma vida de contenda, de briga, e muitas das vezes desentendimento, um não confia mais no outro, já não é aquela vida feliz, porque ou o marido já traiu a esposa ou a esposa já traiu o marido, então ali já houve uma maldição naquele casamento, já não é um casamento abençoado, porque houve traição. Hoje em dia isso existe na vida de muitos casais e de muitas pessoas que se casaram. E isto está valendo principalmente para aqueles que se casaram diante de Deus, né? E na religião, né? Ou seja, na igreja. Esses casais, eles já não têm mais confiança uns com os outros por conta da traição. Hoje você vai saber que a traição, ela traz várias consequências para a vida da pessoa. E não só para a vida de quem traiu, mas também para a vida do seu companheiro. Hoje nós sabemos que a maioria das vezes o homem ele trai mais do que a mulher. A mulher ela trai o homem, mas o homem trai também, trai muito mais a mulher. E tem muitas mulheres convivendo com isso dentro de casa, com seus maridos. Casa para viver uma vida inteira, uma vida de confiança, e já passa a não ter mais confiança. Tem muitos casais que hoje em dia não tem mais nem relacionamento a dois, já faz há muitos anos com o seu cônjuge. Por quê? Porque aquela traição acabou com o sentimento, acabou com aquela confiança de ter uma relação a dois. Tem casais aí que vivem como amigos um com o outro, não tem mais relação, não tem mais abraço, não tem mais carinho, não tem mais nada. Vivem porque estão convivendo mesmo. E tem uns que nem como amigo vivem mais com contenda, briga, vive como dois estranhos dentro de casa. A Bíblia fala, ou seja, a Bíblia descreve a traição no casamento como um pecado grave que gera consequência destrutiva, ou seja, de destruição, né? Não construtiva, destrutiva. Vergonha, fúria e a própria destruição de quem a pratica, destacando que o ato destrói a vida de quem a comete. O versículo indica que essas infidelidade é uma falta de entendimento e um ato que não fica sem castigo, trazendo prejuízo físico e espiritual. A traição, ela traz prejuízo físico e espiritual. É o que eu acabei de falar, que já não há mais contato, já não há mais afeto. Muitos casais aí que já não tem mais nem amor um pelo outro, já acabou o amor, porque o homem, ele se encarrega de tirar tudo aquilo, porque além dele ser um homem às vezes que trai a sua esposa, ele ainda é agressivo dentro de casa. A mulher não pode dizer nada, que ele ainda é agressivo, quer bater, às vezes xinga, quando não bate mais xinga, ofende, né? Humilha a esposa, né? Não tem o menor respeito pela esposa, e aquele sentimento, tanto dele quanto dela, vai saindo, e ele ainda se acha cheio de razão, né? Se enche de razão, sendo todo errado da história, né? E assim vice-versa, é o homem e a mulher. Então, os versículos que abordam esse tipo de prática, né? Eu vou ler para vocês aqui, está em Provérbios, capítulo 6 e também em Provérbios, capítulo 5. O Provérbios capítulo 6 aborda o versículo 32 e o 35. Diz assim: destaca que o adultério destaca que o que adultera, a pessoa que adultera não tem juízo, destrói a si mesmo, sofre ferimentos, vergonha, e sua humilhação não se apaga, provocando a fúria e o ciúme de que
e de quem não aceita a compensação. Aceita a compensação, melhor dizendo. E aqui em Provérbios, também 5, versículo 3 e 14, compara a traição a andar sobre brasas, alertando que o pecado queima, traz dor, perda de honra, perda de saúde e desrespeito de energia com estranhos. A pessoa que trai o seu cônjuge, ele perde, ele tira a energia, né? E ao invés dele estar com seu parceiro, com sua companheira, ele está gastando as energias dele com outra pessoa que não é nada, que não tem um laço matrimonial, né? Além de tudo, ele está acabando com a vida dele e destruindo com a vida do companheiro ou da companheira. Então, isso traz maldição. Ou seja, quando às vezes aquela família não está prosperando, o casal não prospera, parece que faz as coisas, nada dá certo, tudo dá errado, né? E é por quê? Porque nós, os casais, somos um só corpo, né? A partir do momento que você se casa com seu companheiro, você é uma só carne e um só corpo, né? Aquilo que você causa para você, você vai trazer também consequência para dentro do seu casamento e para o seu lar, né? Maldição, as coisas já não saem do jeito que é para sair, as coisas já ficam totalmente fora de si, né? Já ali, quando os dois se sentam, estão em comunhão, vai fazer um plano para qualquer projeto, tudo dá certo. Mas quando há esse tipo de situação, as coisas não dão certo. Tudo dá errado. Tudo sai errado. E é uma situação, uma vida tão ruim, tão triste, né? Principalmente para a pessoa que é traída. Principalmente, porque quem está traindo não está nem aí. Quem está traindo está achando que está bom demais. Mas as consequências, elas chegam. Tá? Vai chegar para você que trai, para você que desonrou o laço matrimonial. As consequências vai ser muito sérias se você não procurar se arrepender, aceitar a Jesus e voltar, né, para os caminhos do Senhor, ou seja, se converter, né, e viver de maneira correta com a sua esposa, ou seja, ou sua esposa com seu esposo. As consequências, olha as consequências que traz: maldição, a maldição do adultério, a maldição do adultério no casamento, né? Essas são as maldições. Às vezes a pessoa passa por dificuldade, às vezes é na saúde, às vezes é com os filhos, passa problema com os filhos. Tudo isso faz parte daquela maldição que você já trouxe para dentro do seu casamento, né? Traindo. Tudo isso. Às vezes o filho se envolve com coisas erradas, os filhos não respeitam, já tem aquele desrespeito para com os pais, e aí vive uma desordem, uma coisa assim sem ordem, uma coisa assim, sabe? Não há felicidade nesse lar, por conta da culpa de quem traiu, né? Que levou a maldição para dentro do lar. Aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: afirma que Deus julgará os imorais. Viu só? Deus vai julgar os imorais sexuais e adúlteros, validando o casamento como sagrado. Quer dizer que o casamento é algo sagrado de Deus, né? E essas pessoas que cometem esse tipo de imoralidade, né, no adultério, vai chegar um momento que Deus vai julgar você pelos seus atos, pelas suas atitudes. Não pense que você vai passar impune, porque não vai. Em Provérbios, né, em Provérbios capítulo 11, versículo 6, sugere que os infiéis são apanhados em suas próprias maldades. Você pode ver que acontece tanta coisa com, às vezes a pessoa está traindo a esposa está em casa inocentemente, e aí acontece uma tragédia, né? Às vezes o cara morre de repente, ou o marido da outra
pega ele no fraga com o outro e mata, e assim por diante acontece muitas tragédias, tanto no convívio familiar quanto fora de casa também, por consequência da prática de adultério. Já vi foi muitos casos aí acontecer de morte, homem matando outro homem porque homem que está traindo a mulher, às vezes sai de casa, não volta nem mais vivo. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, menciona que Deus odeia a separação, que resulta de traição, chamando-a de violência contra o cônjuge, viu? A traição é uma violência. Deus, ele odeia a separação do casal, né? Deus não se agrada pela separação do cônjuge. A pessoa que se separa do outro por conta de ter traído, e porque larga, às vezes tem homem que trai a mulher, ainda larga a mulher, desampara a mulher, deixa a mulher sem nada. Às vezes tira até a casa da mulher, além de ter traído, ter causado uma traição, ter deixado aquela dor, aquele ferimento na alma daquela pessoa, ainda sai levando tudo, né? Ainda sai fazendo destroço na vida da pessoa, não tem nem a consciência de que ele errou, de que está errando, né? E deixar mesmo a mulher bem amparada, não, ainda sai causando destroço na vida da coitada da mulher que foi traída, né? Isso é muita perversidade, mas você vai chegar o tempo de pagar, porque eu já vi tantos pagando, tantos sofrendo. Eu já vi história de casal que traiu a esposa, largou a esposa por outra, e quando chegou lá, a mulher pegou, largou, com o passar do tempo largou, não quis, deixou ele lá, e aí ele adoeceu, a mulher largou doente, não quis saber, ele ficou lá jogado sem ninguém, e morre sem ninguém. Nem os filhos às vezes vai lá cuidar. Por quê? Porque maltratou a mulher, maltratou os filhos por conta de outra. Não foi uma pessoa digna, né, da sua família. Construiu uma família e depois destruiu por conta de um prazer, de um desejo passageiro, né? Que ele poderia muito bem buscar na esposa dentro de casa e vai buscar fora. E às vezes fica com aquela desculpa, porque minha mulher não é assim, é que nada, né? O defeito está em você. Porque se você faz a sua parte, com certeza a esposa vai fazer, porque o papel da mulher é cuidar bem da família, é preservar a família. O homem, ele não faz muito caso disso não, mas a mulher, ela faz sim, ela se casa para isso, para ter uma família. O homem, muitas das vezes, casa porque achou a mulher bonita, desejou a mulher, e às vezes não prioriza, não valoriza aquele patrimônio, né, feito aquela aliança. Então, aqui, o adultério é uma coisa muito horrível. Então, você que está fazendo isso, procure se arrepender enquanto há tempo. Não faça sua esposa sofrer. Não faça seus filhos sofrer por conta de um erro seu, porque você está errado. Às vezes aí o homem faz isso, ainda quer dar uma de certo, né? Maltratando os filhos, maltratando a esposa, às vezes gasta o dinheiro todo contra a mulher na rua, gasta o dinheiro todinho, aí deixa a mulher com fome, os filhos precisando de um sapato, de uma roupa, de um remédio, e ele chega em casa ainda brigando, dando uma de que está certo, né? Mas você vai sofrer as consequências, você pode ter certeza disso. Se você não deixar essa prática, não se converter, não aceitar a Jesus e nascer de novo, você procurar ser uma pessoa diferente, você pode pagar um preço muito alto. Porque se você se arrepender, você pode alcançar as misericórdias de Deus, mas saiba que as consequências do que você fez, elas vão vir. Mesmo que você se arrependa, mesmo que você aceite a Jesus, mas as consequências elas vão vir. Agora, vai ser diferente, você vai sofrer aquela consequência, mas depois Deus vai abençoar a tua vida e a vida da tua família e vocês vão viver felizes. Mas saiba que as consequências sempre vêm, porque todo ato, toda reação traz uma ação e todo aquele que planta ele colhe, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com outras pessoas, eu te peço. Se inscreva no meu canal, que lá tem os conteúdos dos vídeos muito bom para sua edificação, tá? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até mais.